Queridos, nós temos pregado uma série de mensagens que o título é Ele é o suprimento, Jesus é o suprimento. Temos como texto base o Salmo 23, que eu convido você a acompanhar a leitura. Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Nós temos entendido nesses tempos que, ao ler esse salmo, o salmo de alguém que está dizendo: eu estou plenamente suprido em Cristo. Este salmo está dizendo que esse homem, no caso o rei Davi, que nos representa, está suprido, e é suprido não porque ele tem coisas, mas porque ele tem o pastor. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, se eu tenho tudo. Então esse salmo nos apresenta Deus. Deus é um só, mas Deus se apresenta para nós, como diz a palavra, na sua multiforme sabedoria, na sua multiforme graça, de acordo com o que a gente necessita naquele dia e naquele momento. Primeira coisa que o salmista chama em hebraico é Jeová Raá. Isso quer dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Eu sou ovelha, Ele é pastor. Porque eu tenho, nada me falta. Então, queridos, Filipenses 4,19 nos ajuda a entender essa verdade maravilhosa. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é um suprimento qualquer, é um suprimento de todas as necessidades sem faltar nenhuma, e em glória. Mas como? Sozinha? Não, através de Cristo Jesus. Ele também é Jeová Jirê. Ele diz: nada me faltará, o Deus da provisão. Ele é o Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos cura. Ele é Jeová Rafá, aleluia. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Ele também é a nossa justiça, Jeová Tzedkenu, guia-me pelas veredas da justiça. Ele é o Todo-Poderoso. Não é que Deus tem algum poder, Ele tem todo o poder. Jesus, quando ressuscitou, disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele é o grande El Shaddai. E como é que Ele faz isso? Como é que Ele age? Por amor do seu nome. Quando Ele promete, Ele cumpre, porque é seu nome que está em jogo. Quero seguir nessa caminhada, queridos. Quero seguir nessa caminhada para que a gente possa conhecer um pouco mais do nosso pastor. Um pouco mais do nosso pastor. O salmista, queridos, nos leva por um caminho maravilhoso. Ele diz: Ele é meu pastor, Ele cuida de mim. Ele diz: olha, Ele me provê todas as coisas. Olha, Ele me dá paz, Ele me cura, oh glória. Ele é a minha justiça e me faz ser justo. Ele é o Todo-Poderoso, amém, queridos? Mas há um momento nesse salmo glorioso, nesse salmo que parece que nos faz voar pelas nuvens, nas asas do Espírito. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Qual é o aspecto de Deus que nós podemos receber e entender nesse suprimento? Jeová Naquê, o Deus que nos prova, o Deus que nos trata, o Deus que nos disciplina. O salmista está dizendo: tudo isso Ele faz conosco,
Mas tudo isso estaria sendo colocado em risco se nós formos crianças, se nós não amadurecermos. A Bíblia diz, queridos, que o herdeiro, quando é criança, quando é um meninão, ele nada difere do escravo. Mas quando ele amadurece, ele pode receber a herança. Então esse Deus que nos supre tudo tem mais para você. Diga isso para você mesmo, diga para sua família: Deus tem mais para mim. Amém? E essa ponte para o mais de Deus passa por desertos, por vales escuros e sombrios. Aqui fala da sombra da morte. O que significa vale da sombra da morte? A palavra sombra, olhando no dicionário, é um espaço privado de luz, ou tornado menos claro pela interposição de um corpo opaco entre ele e o objeto luminoso. Ou seja, muitas vezes você tem um eclipse. Por quê? Vamos supor que seja um eclipse do Sol, porque a Lua, que é um corpo opaco, se interpôs entre nós, a Terra, e o Sol. Quando ela entra no meio, ela produz sombra entre nós e o Sol. E então vemos dessa forma, ou também um eclipse lunar. Então sombra é quando nós somos privados de luz, quando somos privados disso. No sentido literal, quando falam sobre vale da sombra da morte, morte no sentido literal é o ato de morrer, é o fim da vida animal ou vegetal. Não propriamente o fim da existência, mas o fim dessa vida terrenal que vivemos, essa vida vegetal. Morte no sentido aparente é um estado de imobilidade. Tem pessoas que estão aí perambulando, mas as pessoas dizem, essa pessoa parece um morto-vivo. Por quê? Porque ele está insensível, ele está imobilizado. Sabe, e muitas vezes isso ocorre por causa de doenças, sejam físicas, que deixam a pessoa paralisada numa cama, sejam emocionais, que paralisam a nossa motivação, a nossa alma. Sabe, queridos, e isso muitas vezes se confunde com a morte. Quando nós falamos de morte eterna, teologicamente, morte eterna é a morte do pecador condenado por toda a eternidade a viver separado de Deus. Isso é morte eterna, porque você, eu, nós, uma criança que vai nascer hoje, ao nascer, ela recebe o sopro da vida, e a Bíblia diz que esse Espírito que Deus dá, ele é eterno, ele nunca vai deixar de existir. Um dia vamos perder esse tabernáculo, esse corpo, mas vamos existir eternamente. Então você diz, então você está dizendo que teremos vida eterna? Não, nós temos existência eterna. Por que, pastor? Não é certo que nós vamos ter vida eterna. Porque, queridos, quando nós entendemos morte no sentido espiritual, morte é separação de Deus, Ele é o autor da vida. Então, se alguém passa toda a sua existência dessa terra morto espiritualmente, porque a Bíblia diz, vós estáveis mortos nos vossos próprios delitos e pecados. Se alguém estava vivendo aqui separado de Deus, naturalmente, consequentemente, ele passará a eternidade separado de Deus. A Bíblia chama isso de morte espiritual. É quando nós nos reconectamos a Cristo que recebemos vida, como diz o Senhor, e vida em abundância. Somos reconectados a Deus através do Filho, ao Pai através do Filho, e é nesse momento que recebemos vida. Então o que é que o salmista estava querendo dizer? Vale da sombra da morte. Vale significa um local a ser atravessado, é um período, vamos usar essa metáfora, algo que passamos, um deserto da vida, um vale na vida, algo que precisamos atravessar. E ele está dizendo que esse vale, ele é escuro, porque tem sombra, não entra luz. E ele também representa a presença da morte. O que é que ele estava querendo dizer, queridos? O que ele estava querendo dizer é o seguinte, preste muita atenção. Você entregou sua vida a Jesus. E se você não entregou, entregue hoje. Esse é o momento que o Senhor está te dando essa oportunidade
para que você viva eternamente com Ele, mesmo passando por lutas e nos vales escuros e sombrios. Você vai ver que o teu pastor estará contigo nesse momento. Então escute bem o que o Senhor está dizendo. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu entreguei minha vida ao autor da vida, eu agora ando na luz, porque atravesso vales escuros e sombrios. Como é que funciona isso? Nós vamos entender isso hoje. Mas o que é que de fato o salmista estava querendo dizer nesse momento, quando ele fala sobre essa hipótese real, isso que ocorre na minha vida e na sua? Ele estava dizendo o seguinte: eu sei que Deus existe, eu o sinto, quando Ele, sendo o meu pastor, me traz provisão, Ele me ajuda em todas as áreas, Ele me dá paz, Ele me cura, Ele é minha justiça, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e eu sinto a presença dEle. Eu vou a um culto, eu levanto minhas mãos, eu louvo ao Senhor, eu ouço um louvor, eu canto, eu sinto a presença de Deus. Mas Ele está dizendo assim, preste muita atenção, há momentos na vida que você sabe que Deus existe, que você tem consciência através da sua fé, não apenas a fé que remove montanhas, mas essa fé que é capaz de ser explicada. Apóstolo Paulo diz: estejais sempre prontos a explicar a qualquer um a razão da vossa fé. Essa fé que a tenho e que me faz explicar por que a tenho. Preste muita atenção, ele está dizendo: é possível você passar por situações tão difíceis, tão medonhas, tão complicadas, que você sabe que Deus existe, mas você não o sente. Ele estava dizendo assim: vale da sombra da morte é o vale escuro, sombrio, onde eu não sinto Deus. Será que você está passando por um vale assim? Talvez, se você não está passando, você possa lembrar hoje dos dias que você passou. Sabe, queridos, o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, passou por esse vale. Em Mateus 27:46, nós lemos: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus havia desamparado Jesus? Não. O que é que tinha ocorrido? Um corpo gigantesco, opaco, escuro, caiu sobre ele. Ele, que é Deus, feito homem, e que nunca pecou, nunca foi achado nele pecado, nem dolo algum. A Bíblia diz que naquele madeiro ele se fez pecado por nós. Ele recebeu todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. A Bíblia diz que ele levou sobre si. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Jesus, Filho de Deus, Jesus Deus, pela primeira e única vez na existência desse universo que é inconcebível para mim tentar explicar, ele esteve no vale da sombra da morte, onde ele dizia: Deus, eu sei que você está aí, meu Deus, você está aí, meu Deus, você está aí, mas eu sinto como se você tivesse me desamparado. Nós conhecemos o desfecho dessa história, sabemos que o Senhor Jesus morreu fisicamente e que espiritualmente ele foi exaltado, mas Efésios nos adverte: não foi exaltado sem antes descer às partes mais profundas, ao Hades. E outros livros da Bíblia nos ajudam a entender o que aconteceu naquele momento. A Bíblia diz que ele despojou os principados, aleluia, os expôs publicamente no seu desfile de vitória, e ao terceiro dia a morte não pôde contê-lo, ressuscitou para sempre e hoje vive. Amém, queridos? Então talvez você esteja passando por um vale horrível, escuro, sombrio, mas está sobre você a unção do teu pastor, essa unção que desce com você as mais profundezas, os lugares mais escuros, para te trazer daí em vitória, queridos.
Talvez você esteja perguntando, mas pastor, o senhor passou tantos domingos dizendo que Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus é minha paz, Deus é minha justiça, e eu tenho uma pergunta dentro do meu peito e eu quero fazer: por quê? Por que meu bom pastor, que me ama tanto, permite que eu passe por isso? Sim, porque muitas vezes humanizamos o nosso relacionamento divino e eterno com Deus, e pensamos às vezes, por exemplo, eu como pai quero livrar meu filho de todos os sofrimentos. Sabe, queridos, há sofrimentos que é para a gente tentar se livrar mesmo, sofrimentos horríveis, desnecessários. A Bíblia diz: se alguém sofre, que não seja por ser um malfeitor. Ou seja, se eu sou um malfeitor, trarei consequências de sofrimento para mim. A Bíblia diz: evite isso, evite isso. Mas a palavra de Deus também diz no livro de Apocalipse: não temas as coisas que tens de sofrer. O que é que significa isso, pastor? Não temer as coisas que tem que sofrer. São aquelas coisas que temos que passar. O bom soldado passa por sofrimento para ser treinado, para poder ir para a guerra e sair vitorioso. O que o Senhor está nos mostrando com tudo isso é que Ele permite isso tudo para nos provar. Êxodo capítulo 20 diz: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar. Ele está dizendo o seguinte: quando Deus permite provação, ou quando Ele envia provação, a única coisa que eu tenho que tirar do meu coração é o medo, porque é Deus quem está nisso. Sim, não é bom. A Bíblia diz que quando passamos por alguma disciplina, no momento não parece bom, mas o fruto, o final, o resultado é extremamente produtivo e bom. E diz mais: Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Veja que coisa linda. Ele diz: você não deve ter medo, mas você deve ter o temor diante de você. Você fala: agora eu não entendi, pastor, é para ter medo ou não é para ter medo? Não é para ter medo, é para ter temor. E você fala: o que é temor? Temor não é medo, porque o medo, a Bíblia diz que o medo prevê castigo. Deus não está aqui para te castigar, Deus está aqui para te aperfeiçoar, andar com você. O que você tem que entender é que a palavra temor, que é o princípio da sabedoria, a palavra de Deus nos ensina que é o respeito que gera a obediência. Quando o temor de Deus vai adiante de mim, quando o temor de Deus está diante de mim, eu o respeito. Isso gera uma obediência que me livra das astutas ciladas do diabo. Amém, queridos? Aqui está dizendo de maneira tremenda, queridos, isso tudo é a fim de que não pequeis. Deus faz com que nós passemos por provas para que a gente não caia nas astutas ciladas do diabo. Deuteronômio 8:2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Agora preste atenção. Por que Deus fez isso? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E diz mais no versículo 16 do mesmo capítulo: que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, sim, para te provar, sim, e afinal, o que é que você está vendo na sua tela? E afinal, te fazer bem. Esse é o nosso Deus, queridos. E você diz: puxa vida, pastor, tanta prova eu estou passando. Você sabe por que você está passando por prova? Porque você é ouro, você é material precioso, e o Senhor quer depurar você, tirar todo o cascalho, para que você seja como ouro fino de ufaz, completamente purificado. 1 Pedro 1,7 diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 4:12-13 diz: Amados, você que está me escutando, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Pastor, eu estou apavorado, é pandemia de um lado, é desemprego do outro, é tanta confusão, eu ligo a televisão, salvo mais assustado. Não estranhe esse fogo ardente que surge no meio de vós, porque esse fogo para alguns vem para destruição, mas para você não. Esse fogo é destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, não tem nada extraordinário, tudo já foi dito. Jesus disse: no mundo você vai passar por aflições, mas tenha bom ânimo, eu estou contigo, hein?
Eu estou contigo não é somente lá nos vales verdejantes ou nas águas tranquilas. Eu estou com você também no vale escuro, no vale da sombra e da morte. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Queridos, de uma maneira clara, direta, eu quero dizer o seguinte: Deus não quer te fazer sofrer, Deus quer te dar vitória, Deus quer te dar mais, Deus quer despejar sobre a tua vida muito mais, mas você precisa estar capacitado, habilitado. O bom soldado que milita, ele passa por treinamento. O atleta que ganha medalhas, ele passa por duras provas para se preparar para aquele dia do teste, para poder alcançar o pódio. Queridos, um médico que salva vidas, passou anos duros, difíceis, com madrugadas de estudo, sendo provado, sendo testado. Hoje é útil. Deus quer fazer isso de você. Deus quer fazer de você alguém útil para essa geração, para esse momento. Deus quer que você se levante com a força dele, com o poder do Espírito Santo, e seja você o autor da tua história, porque ele está te dando essa caneta na tua mão. Ele está dizendo: toda arma que se levantar contra você em juízo, é você que vai condenar essa arma. Como eu vou condenar? Porque eu estou te dando uma herança, eu estou te capacitando para isso, mas para isso você tem que ser preparado. Você tem que ser preparado. Você é herdeiro de uma fortuna incalculável. Mas se você é uma criança, se você é um bebê, e você receber isso agora, você vai jogar tudo a perder. Quantas pessoas, através às vezes do esporte, ou às vezes de música, ou de artes, enriquecem rapidamente, com 16, 15, 14, 13 anos, recebem fortunas. E como é duro ver hoje essas pessoas 10, 15, 20 anos depois, pobres, quebradas, em bancarrota, entregues à droga. E você diz: é duro por quê, pastor? Porque perderam a fortuna. Ora, queridos, isso é o menos. O que é duro é porque aquela pessoa, como se tivesse destruído seus sonhos, sua vida, porque foi alçado a um local alto financeiramente, sem estar preparado psicologicamente. E Deus quer fazer isso contigo, não apenas psicologicamente, não apenas emocionalmente. Ele quer fazer isso contigo espiritualmente, em todas as áreas. Isaías 54 diz, preste atenção, versículo 7: por breve momento te deixei. Deus está dizendo, às vezes por breve momento eu te deixo. Lá na cruz, Jesus, meu filho, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Oh glória, oh glória. É aquele pai que o filho está aprendendo a caminhar e ele solta as mãos do filhinho. Por breve momento eu te deixei. E ele consegue dar o primeiro passo, ele consegue dar o segundo passo. Quando ele vai dar o terceiro passo, ele começa a tropeçar, ele vai cair. Então, com grandes misericórdias torno a acolher-te. É aquele pai que quer ensinar o filho a andar de bicicleta, e ali está do lado, correndo ali com ele, e às vezes solta a sela, solta o selim, para que ele possa pedalar. E aí há um momento que ele está pedalando e o pai está do lado, esbaforido, correndo, feliz. Mas aí a criança começa a perder o equilíbrio. Com grandes misericórdias torno a acolher-te. Versículo 8: no ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Aqui mostrando a área que às vezes pecamos, desagradamos a Deus, ouvimos o inimigo, ouvimos nossa carne, e então produzimos no nosso querido pastor um sentimento de indignação. E ele diz: nesse momento, por causa do que você estava fazendo, segui te amando, sempre segui te amando, mas eu escondi por um momento de ti a minha face, mas eu não suporto fazer isso por muito tempo. Com misericórdia eterna eu me compadeço de ti. De uma maneira prática, querido, você que me escuta, presta atenção. Deus tem um propósito por trás de cada prova. Cada prova que você passa, que eu passo, Deus tem um propósito por trás, nada é em vão. E esse propósito, de maneira clara e bíblica, é trabalhar o nosso caráter, é nos fazer mais parecidos com Jesus. Sabe, amados, as mais profundas experiências de adoração provavelmente ocorrerão nos momentos mais sombrios.
Deus me deu a capacidade, através dele mesmo, de escrever algumas canções. As canções que mais representaram algo para mim, elas foram escritas muitas vezes nas madrugadas, nos choros, nas lágrimas. Eram os momentos que eu só via sombra. Eu posso dizer a você que quando o seu coração estiver partido, se sentindo abandonado, é quando você acha que não tem mais nenhuma opção, nem a quem buscar. É esse lugar onde você diz, só resta o Senhor. É esse lugar especial, esse lugar maravilhoso, onde eu não vejo nada, é escuro, sinto angústias de morte, é horrível, mas eu sei que Ele está comigo. E eu quero que você entenda que Deus é poderoso para impedir você de passar por isso. Porque Ele poderia ter impedido Daniel de ser lançado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidênego de ser lançado na fornalha ardente. Ele poderia ter impedido José de ser vendido pelos irmãos, caluniado, preso injustamente. Ele podia ter impedido Paulo de ter sofrido naufrágios, chicotadas. Ele podia ter impedido muitos homens que estão na palavra de Deus sofrerem. Mas ele não fez. Ele deixou que esses homens passassem pelo vale da sombra da morte. Só tem um detalhe, queridos, ele esteve lá com eles. Quando Daniel desceu naquela cova dos leões, a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá e fechou a boca dos leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abidênego estavam naquela fornalha ardente, todos que estavam fora diziam, o que foi que aconteceu? Colocamos 3 homens, agora tem 4, e um deles parece com o Filho de Deus. Ele vai entrar contigo na cova, ele vai entrar contigo na fornalha, mas não vai impedir você de entrar na fornalha, ele vai entrar junto contigo. E por quê, pastor? Porque você vai sair de lá fortalecido, vai sair de lá mais parecido com Jesus, vai sair de lá mais preparado para viver os sonhos de Deus para você. Daniel entrou lá, talvez um adolescente, um recém-jovem, e sai de lá o profeta Daniel. É isso que nós temos que entender, queridos. Nós nunca saberemos o que Deus é. Nós nunca vamos saber, até que Deus venha a ser tudo o que nós precisamos, até que Ele seja tudo o que você tiver. Teve momentos na minha vida que eu olhei para todos os lugares e não tive nada, nem ninguém. Deus era tudo o que eu tinha. E naquele lugar, eu entendi que o Senhor é meu pastor, porque Ele estava lá comigo, sentindo Ele ou não, mas eu sabia que Ele estava lá. E Ele estando lá, era tudo o que eu precisava. Sabe, queridos, nós sabemos de coisas tão simples, é preciso recordar isso. A uva dá o vinho, a oliva, a azeitona, dá o azeite. Mas após serem esmagados, queridos, esmagados. Há um trecho que eu não vou pregar sobre ele, que é profundo, mas eu quero só mencionar. Há um momento no deserto que o povo peca, o povo começa a maldizer a Deus e falar maledicências do seu servo Moisés. E Deus envia cobras, essas cobras começam a morder o povo, e o povo começa a morrer. Esse povo percebe o que eles fizeram, eles entendem, erramos, pecamos. Isso é consequência do nosso pecado. E eles vão até Moisés, eles se arrependem, eles pedem perdão a Deus. Então, a gente poderia dizer, então, o que é que Deus vai fazer? Porque Deus enviou pragas para o Egito, e quando queria, retirava as pragas, enviava rãs. Quando queria, tirava as rãs. Deus é aquele poderoso para enviar, mas também é poderoso para recolher. Então, talvez todos esperassem, Ele vai retirar as cobras. Mas olha que coisa incrível, queridos. Eles se arrependeram, mas Deus não retirou as cobras. O que é que Deus fez, pastor? Números 21, 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. O que é que Deus estava fazendo, queridos? Deus estava mostrando o seguinte: a serpente, ela é uma alusão àquilo que aconteceu no Éden. Sempre que nós erramos, sempre que nós pecamos, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, a velha serpente, anda ao derredor de nós, buscando a quem possa tragar. E ele estava dizendo o seguinte: ainda não é tempo de retirar a serpente, mas tem um que foi levantado no madeiro,
E quando ele foi levantado no madeiro, todo o poder que a serpente poderia ter, que era o pecado, foi jogada no madeiro. Então aquela cobra de metal foi levantada no deserto em alusão a Jesus Cristo, aquele que um dia levaria sobre si todo o nosso pecado. Então Deus não tirou as serpentes, mas Deus enviou a cura. Sabe, você pode dizer assim: puxa, Deus já enviou Jesus, por que tanto sofrimento? Deus ainda não tirou as serpentes, queridos, mas a cura já foi enviada. E é isso que eu tenho que entender. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero terminar de uma maneira prática, fazendo uma aplicação desse trecho, e antes de fazer isso, em segundos, eu quero dizer uma coisa para você. Esse trecho muitas vezes é muito mal entendido, muito mal interpretado. Sim, muitos dizem esse trecho em qualquer situação e diz assim, é como se estivesse dizendo assim: Deus fará que tudo saia da forma como eu quero. Então assim, eu fui assaltar um banco, e ao assaltar esse banco, me prenderam. Eu digo: uau, puxa Deus, eu rezei tanto para o Senhor me ajudar aqui a roubar esse banco, e agora eu fui pego. Mas ali uma pessoa me mandou um versículo que tudo acontece para o meu bem. Então alguma coisa vai acontecer boa aqui para mim. Não, queridos, esse trecho não quer dizer nada disso. Nada. Essa história que no final tudo terá um final feliz, não é assim não. Biblicamente não tem isso não. A Bíblia conta e relata muitas histórias que tem um final ruim, triste. Definitivamente não é isto que a palavra está dizendo. O que é que esse texto quer dizer então, pastor? Preste atenção para você receber e esse texto valer para você até o fim dos seus dias nessa terra e a eternidade. Primeira coisa que esse trecho diz é sabemos, a palavra sabemos. O que é que significa isso, pastor? Sabemos. É você ter um culto racional. Nós nos emocionamos, nós choramos, nós ficamos alegres, nós cantamos quando Deus responde algo, pulamos de alegria. Mas no meio disso tudo é preciso que nós saibamos. A nossa esperança nos vales sombrios não é baseada em pensamentos positivos. Não é tipo, isso vai passar, ai que legal. Não tem nada a ver com isso. É baseada em saber conscientemente que Deus nunca perdeu o controle da situação, que Ele nos ama, absolutamente Ele nos ama, sempre amou, nos ama e sempre amará, e nada é por acaso. Aqui diz todas as coisas. Sabemos que todas as coisas. O que é todas as coisas, pastor? É que o plano de Deus para nossas vidas envolve tudo o que acontece. Você se entregou a Jesus? Me entreguei. Você agora é servo do Senhor? Sou. Você agora é igreja, templo, você recebeu o Santo Espírito de Deus para morar dentro de você. Você se batizou. Você é um homem, uma mulher de Deus. Passa por lutas, passa por dificuldades. Não estou falando que você não falha, não estou falando que você não erra. Como dizia Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que você tem um pacto com Jesus. Então você sabe que a partir desse momento, tudo o que acontece a partir de agora não é por acaso. E além disso, será para o bem. O que é que significa para o bem? Deus transformará o mal em bem. Vamos usar aquele exemplo. Recentemente nós conversamos com o nosso pastor Roberto Gonçalves, do Rio de Janeiro, e esse homem de Deus foi fazer uma entrega na casa de uma pessoa, colocou o endereço lá no seu GPS, e foi levado para um lugar equivocado, para uma comunidade muito difícil. E ele, quando menos esperou, ele estava no centro, num local de venda de drogas. E as pessoas vieram com armas para cima dele. E ele disse, naquele momento ele estava num vale escuro, ele estava no vale da sombra da morte. E no meio daquela situação, daquela angústia, uma voz, um dos que estavam ali gritou: para! Esse é o pastor Roberto, esse é o meu pastor, ninguém vai tocar nele. Para. E entrou no carro com o pastor Roberto, disse: pastor, começa a andar por aqui, nós vamos sair daqui. Talvez o senhor não lembre de mim, meu nome é fulano de tal, eu me converti com o senhor e o senhor me batizou, mas eu me desviei. Uau!
Deus pega um servo dele, faz errar, chegar num lugar desse, e esse rapaz leva o servo de Deus, o pastor Roberto, para fora daquele lugar em segurança. Ele para o carro e diz: agora vamos conversar, porque nada é por acaso. Algo aconteceu ruim na tua vida. Ele disse: aconteceu. E ele começa a contar as coisas, como foi que ele chegou ali, porque ninguém chega num lugar desse do dia para a noite. E ali o pastor Roberto disse: Deus me enviou aqui para transformar o mal em bem. E ali aquele rapaz renovou o seu pacto com Jesus. Oremos por ele, para que essa obra continue, porque isso aconteceu esta semana. É algo fresco que aconteceu agora. Então sabemos que todas as coisas acontecem para o bem. Mas o bem de quem, pastor? Daqueles que amam a Deus e são chamados. Então isso não vale para qualquer um, lamentavelmente, mas não vale. Mas vale para aquele que é ovelha. Ele é o bom pastor, eu tenho que ser ovelha. Jesus disse: eu não sou ladrão, eu não sou salteador. O que Jesus está dizendo? Eu não vou chegar onde tem cabritos, onde tem bodes, de outros redis, e vou tomar. Não, eu vou cuidar daqueles que são minhas ovelhas. E você diz: mas como é que eu sei quem é a ovelha de Jesus? Ele ensina, ele diz: olha, as minhas ovelhas, é fácil de saber quem são, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então esse trecho é para aqueles que ouvem a voz de Jesus e seguem. Não é para aqueles que andam com o Senhor dizendo assim: quão perto do pecado eu posso viver e ainda estar numa boa. Não, é aqueles que dizem: quão mais próximo de Jesus eu posso estar. Eu quero estar séculos longe daquilo que me afasta dele. Eu amo a sua voz, eu quero escutar a sua voz, eu quero andar com ele. Sabe, queridos, é importante entender o que é que significa amar. A palavra amar, ágape, não é simplesmente ter um sentimento. A palavra ágape quer dizer dar. Aquele que ama a Deus, aquele que se deu a Deus, aquele que se entregou a Deus, que atendeu o seu chamado. Então, até agora nós podemos dizer, queridos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que se entregaram a Deus. Mas também podemos dizer que todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus. Se você me escuta e você é uma pessoa que vive em oposição a Deus, com toda tristeza e pesar, eu digo: que lugar escuro você vive. Mas ao mesmo tempo eu sou cheio desse momento da luz do Senhor para te trazer esperança e graça e dizer: esse é o dia aceitável. Sai desse lugar, deixa de ser oposição a Jesus e se entrega a Ele, que aí Ele garante que a partir de hoje, a partir desse momento, todas as coisas que acontecerem na tua vida, vai acontecer segundo o seu propósito. E você diz: o que é segundo o seu propósito? Deus tem um propósito para você antes da fundação dos séculos. Romanos 8:29 nós lemos: para que nós sejamos conformes, para que nós tenhamos conformidade, sejamos a forma de conformes à imagem do seu Filho. Ele tem um propósito que é transformar você, a mim e a nós, cópias de Jesus. Aqueles que vão cada dia mais, com imperfeições, com incapacidades, viver 1 João 2,6: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então aquele que se entregou a ele, andará como ele andou. Tudo cooperará para nos fazer cada dia mais participantes dessa família, em cada situação ser feito mais parecido com Jesus. A Bíblia diz: nós somos a família de Deus. Esse é o seu propósito eterno, uma grande família de muitos filhos, mas não aleatórios, filhos semelhantes a Jesus. Quero concluir. Eu já disse que Ele quer trabalhar nosso caráter a fim de sermos semelhantes ao seu Filho. O lugar da sombra da morte é o lugar da prova. O lugar da dependência total de Deus, lugar de tratamento. Não sei se você está nesse lugar. E se você está nesse lugar, ou quando eu passo por ele, nós não devemos dizer: Senhor, eu estou aqui louco para que acabe esse vale. Não, eu devo dizer assim: eu estou aqui, Senhor, para passar por esse vale e sair do outro lado em vitória. Quero simplesmente contar a você uma história rápida. Li uma vez uma história de um homem que em séculos passados se converteu a Jesus, e esse homem era um exímio fazedor de espadas. Ele era contratado por reis, príncipes, para fazer espadas belíssimas, lindas, com um fio perfeito.
Ele se converteu e ele então começou a praticar todas as coisas que a palavra de Deus diz, honestidade. Quando entregava no palácio 10 espadas, cobrava 10 espadas, e não fazia nenhuma maracutaia de entregar 10 espadas e dizer que entregou 50, porque o funcionário tal iria assinar e ele ia devolver 10 para tal. Não, nada disso. Ele começou a fazer as coisas certas, coisas corretas. E é claro que a princípio, você sofre um impacto negativo nas suas finanças, porque estava acostumado a ter uma entrada errada, até que Deus te mostre caminhos. E quando ele estava fazendo aquilo, entrou um amigo dele e disse: fulano de tal, eu tenho observado o seguinte: desde que você entregou a vida a Jesus, a sua vida está de mal a pior. Ele disse: como assim? Não vejo mais você como antes, com carruagens novas, gastando dinheiro, te vejo aí meio apertado. E ele disse: deixa eu te falar uma coisa, eu nunca estive tão bem. Eu deito e durmo, eu desperto com meu Senhor, eu tenho paz dentro de mim. Mas deixa eu te contar uma coisa para você entender. Quando eu pego uma lâmina dessa para fazer uma espada, eu pego esse metal e eu bato, meto dentro do fogo, até escutar o fogo. Eu tiro isso de dentro e bato, e jogo dentro da água fria. E é como se eu escutasse a lâmina gritar por causa da água. E eu faço esse processo N vezes até ter a espada perfeita, que irá para a cintura de reis, de príncipes e de nobres. Porém, tem algumas lâminas que não suportam. Você, quando entrou lá na frente aqui da minha oficina, você deve ter encontrado ali alguns metais jogados. Sim, vi ali uns ferro velho. Então, aquilo vai para o ferro velho. Eu vou vendendo o ferro velho. Ali são lâminas que não suportaram a prova e que desistiram no meio do caminho. Em vez de ir para a cintura dos reis, dos príncipes e dos nobres, para fazer aquilo para o qual foi criado, elas vão para o ferro velho. Ele disse: mas o que isso tem a ver? Ele disse: eu sou uma espada sendo preparada para estar na cintura do meu rei Jesus. E o que eu peço a ele diariamente: não desista de mim, não pare com o seu processo, nunca deixe que eu seja jogado no meio daquelas que desistiram. Sabe, queridos, quando eu vi isso, impactou a minha vida. E eu quero dizer a você o seguinte: Deus te ama tanto. Você é um diamante que Deus está lapidando. E a primeira coisa que Ele vai usar, sabe, são instrumentos fininhos, suaves, como se fossem marteletes pequenininhos. Agora, pode ser que não seja suficiente, pode ser que endureça, os cascalhos se apeguem. Então Ele vai usar um instrumento maior. E eu, como não sou ourives ou alguém que trabalha com isso, não sei os instrumentos maiores que se usa. Mas deixa eu te falar uma coisa com relação à minha vida. Deus tem usado na minha vida estiletes, marteletes, martelo, marreta, até britadeira Ele já usou. Ele usa e usará o que for necessário, porque Ele sabe de uma coisa, queridos: o vale passará, mas o caráter adquirido ficará eternamente. Ele é o meu pastor sempre, Jeová Naquê, o Deus que me trata e que me prepara para grandes e altos lugares. Que Deus abençoe teu coração e encha você de esperança. Se você está passando esse vale agora, eu profetizo, tu vai ser cheio agora da presença do Espírito de Deus, vai se levantar e vai dizer: eu não vou desistir, vou passar o vale, mas vou passar contigo, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, eu abençoo essa vida que me escuta agora, essa casa que escuta, e eu profetizo na vida de cada um, Senhor, essa unção de força, essa unção de resiliência, essa unção, Senhor, daqueles que não desistem, daqueles que estão sobre a pedra e por isso não fogem. E é por causa disso que nós te louvamos, Jeová Raá e também Jeová Naquê. Tu és o nosso pastor, que nos sara, que provê, tudo provê, nos dá paz, nos cria e nos faz de nós justiça tua. Tu és todo poderoso, mas também o Senhor
nos prepara para caminhar em lugares altos. E a Ti toda honra, glória, louvor e adoração. Que o Senhor te abençoe poderosamente.